Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, meus caros ouvintes, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando por todas as favelas do Rio de Janeiro, clamando a Deus para que o Senhor possa derramar o avivamento, para que o Senhor possa lançar a rede do Evangelho sobre essas comunidades, sobre essas favelas que são dominadas por Satanás. Amém, meus irmãos? Vamos comigo aqui em oração a Deus, na mesma ligação, orando e intercedendo pelas almas. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, nessa hora, Deus, eu quero, Pai, me colocar, Pai, diante, meu Pai, da Tua presença, para poder, Pai, lhe apresentar, meu Pai, em Tuas mãos, a cada favela, Pai, do Rio de Janeiro, Pai, pedindo a Ti para que o Senhor venha lançar, Pai, a rede, Pai, do Evangelho, ó Deus, para poder, meu Pai, pescar muitas almas, Pai, dentro dessas favelas, meu Pai, aonde, meu Pai, tem uma grande influência, Pai, demoníaca, meu Pai, grande influência, Pai, de pecado, meu Pai, dentro dessas comunidades, meu Pai, a qual Satanás, Pai, aprisiona almas, meu Pai, na cachaça, aprisiona pessoas, Pai, nas drogas, Pai, aprisiona pessoas, Pai, ó Senhor da glória, na prostituição, ó Pai, tem aprisionado pessoas, meu Pai, em muitos pecados, Pai, em muitas coisas, meu Pai, ruim, meu Pai, tem aprisionado pessoas, Pai, no tráfico, ó Deus, no tráfico, Pai, de drogas, meu Pai, para poder, meu Pai, ser na glória, colocar lá, Pai, iludir, meu Pai, aqueles jovens, meu Pai, ó Pai, fazendo que eles venham achar que tem poder, meu Pai, e por fim Satanás ceifar a vida deles e arrastar a alma deles para o inferno. Tudo que o diabo quer, ó Pai, é que essas pessoas venham morrer na cachaça, é que elas venham morrer, Pai, nas drogas, é que elas venham morrer no tráfico, meu Pai, porque o Satanás, ele tem interesse na alma do ser humano, ele tem interesse na alma da mulher, tem interesse na alma do homem, ó Senhor da glória, ele quer levar nossas almas para o inferno, meu Pai, porque Satanás sabe, meu Pai, que há pouco tempo para ele, então ele trabalha, Pai, de uma forma, Pai, muito acelerada, Pai, para poder levar o maior número de almas, Pai, possível com ele para o inferno, meu Pai, porque Satanás já sabe que ele está condenado, meu Pai, ao inferno, meu Pai, que no fim de tudo, o próprio Senhor Jesus Cristo, meu Pai, irá lançar, meu Pai, o falso profeta, irá lançar, meu Pai, o anticristo, irá lançar, Pai, Satanás, meu Pai, a morte, todos os demônios, Pai, lançará, meu Pai, todos eles, Pai, no lago de fogo de enxofre, meu Pai, e lá irão passar toda a eternidade, meu Pai, queimando, Pai, no lago de fogo de enxofre, aonde o fogo não apaga e o seu bicho não morre, ó Deus, ó meu Pai, Senhor na glória. E Satanás, sabendo, Pai, que o tempo dele está próximo, meu Pai, ele tem investido, tem trabalhado, meu Pai, de uma forma acelerada para poder, meu Pai, ganhar essas almas, meu Pai, para o inferno, para poder, meu Pai, essas almas, meu Pai, não conhecer a Ti, para que essas almas, Pai, não venham, meu Pai, aceitar o Senhor como Salvador, meu Pai. Ó, meu Pai, olha o que Satanás está fazendo, meu Pai, para poder, meu Pai, ser na glória, iludir, Pai, cegar as almas, meu Pai, colocar, meu Pai, incredulidade na mente da pessoa, meu Pai, para que ela venha, meu Pai, ser na glória, somente acreditar que só o céu existe, meu Pai. Satanás é tão mentiroso, ó Deus, aleluia, Pai, que ele faz a pessoa, meu Pai, acreditar que o Senhor está em todo lugar, que o Senhor faz parte do candomblé, que o Senhor faz parte da maçonaria. Olha que Satanás tem colocado na mente das pessoas, meu Pai, dizendo, meu Pai, que elas, meu Pai, vivendo essa vida, Pai, de pecado, meu Pai, quando elas morrerem, meu Pai, tem um lugarzinho para ela no céu, meu Pai. Isso é um engano do diabo, meu Pai. Satanás tem enganado, meu Pai, a população, Pai, tem enganado tanto homem quanto mulher, meu Pai, para eles não, Pai, abrir mão, para eles não vir, meu Pai, aos pés do Senhor Jesus Cristo, Pai, em arrependimento, meu Pai, pedindo, Pai, misericórdia, meu Pai, aleluia, Pai, a fim de alcançar, meu Pai, a Tua graça, meu Pai, salvadora, para que venha ser salvo por ela, meu Pai.
Ó Deus, para que venha, meu Pai, ter um novo nascimento, meu Pai, em Jesus Cristo, para que venha assim uma nova criatura andando em novidade de vida, Pai. Satanás não quer isso, ó Pai querido, mas eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha levantar a tua igreja. Levanta agora, Pai querido, na glória, ó Pai, homens e mulheres de Deus, Pai, corajosos, Pai, destemido, Pai, da morte, meu Pai, da dor, da tortura, meu Pai, do espancamento, ó Deus. Ó, meu Pai, destemido, meu Pai, do homem, meu Pai, que não teme a arma, Pai, que não teme a homem algum, Pai, nem autoridade, Pai, alguma, mas que só teme, Pai, ao Senhor, meu Pai, que tem poder de lançar tanta alma contra o corpo, Pai, no inferno, ó Pai querido, como o Senhor diz, meu Pai, na tua palavra, em Mateus, capítulo 10, versículo 28, e não temais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ó meu Deus, na glória, levanta, Pai, um povo, Pai, destemido, Pai, da morte, meu Pai, um povo corajoso, revestido de poder, ó Deus, para poder, meu Pai, avançar, meu Pai, dentro das favelas, Pai, na pregação do Evangelho, meu Pai, e na intercessão, meu Pai, pedindo ao Senhor, Pai, para poder convencer essas almas, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que tem poder, Pai, de convencer o homem, a mulher do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai, convencendo eles, Pai, através da Sua palavra, meu Senhor Jesus, através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, meu Pai, através da mensagem da cruz, meu Pai, o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa estar, meu Pai, com a Tua igreja, meu Pai, com os guerreiros, com os valentes, com os pregadores, meu Pai, com aqueles, Pai, que pregam boas novas, Pai, com aqueles que estão com o calçado da preparação do Evangelho, meu Pai, para poder entrar, meu Pai, em qualquer lugar, Pai, a fim de pregar a Tua palavra, Deus, que o Senhor, Pai, possa, ó Deus, na glória, cooperar, meu Pai, com Tua igreja, meu Pai, convencendo, Pai, essas almas, salvando essas almas, meu Pai, tocando-lhe, Pai, no coração, meu Pai, para que possam, Deus, Senhor da glória, aleluia, Pai, querido Senhor da glória, se arrepender dos seus pecados, meu Pai, para que possam se arrepender e aceitar Jesus como Salvador, Pai. Então peço a Ti, Pai, levanta, meu Pai, porque essa foi a ordenança do Senhor, Pai, em Mateus 10, meu Pai, dizendo, meu Pai, que realmente a seara, meu Pai, é grande, mas poucos são os trabalhadores, meu Pai, e o Senhor nos exorta a orar, Pai, a rogar o Senhor, Pai, aleluia, Pai, da seara, Pai, para poder mandar trabalhadores para a sua seara, Pai, a fim de trabalhar para o Senhor, meu Pai, no campo, Pai, no campo evangelístico, meu Pai, a fim de fazer essa missão, meu Pai, de fazer o ide, meu Pai, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for salvo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ó, meu Pai, a fim, Pai, de cumprir, ó Deus, essa missão, meu Pai, eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, porque a Tua igreja, meu Pai, muitos, meu Pai, estão, meu Pai, na sonolência, meu Pai, estão dormindo, meu Pai, não querem mais sair de dentro das igrejas, meu Pai, mas querem ficar somente no conforto do ar-condicionado, Pai, dentro da igreja, e não querem lidar com almas, Pai, não querem sair para fora, meu Pai, estão esquecendo, Pai, do verdadeiro significado, Pai, da igreja, meu Pai, que são, Pai, tirados para fora, meu Pai, a igreja, ela sai para fora, meu Pai, a fim de pregar, Pai, a fim de testemunhar, Pai, do nome do Teu Santo Filho Jesus, meu Pai. Ó Deus, na glória, desperta agora, Pai, ó meu Pai, os obreiros, Pai, desperta agora, Pai, os evangelistas, meu Pai, a cada um, meu Pai, ó Pai, Teus servos, meu Pai, para poderem, meu Pai, se unir, meu Pai, para poderem, meu Pai, orar, para poderem, meu Pai, jejuar, Pai, a fim, meu Pai, de avançar, Pai, no trabalho, Pai, evangelístico, meu Pai, a fim de avançar nessa missão, Pai, de fazer o ide, de pregar o Teu Evangelho a toda criatura, Pai querido. Ó meu Pai, Senhor na glória, que a Tua igreja venha entrar em cada comunidade, em cada favela, Pai, pregando, Pai, Teu Evangelho, no grandioso poder do Teu Espírito Santo, ó Pai Santo.
Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha manifestar o Teu reino, Pai, sobre esses Teus servos, meu Pai, sobre a Tua igreja, meu Pai. Ó, Pai, que se colocar na posição para poder, meu Pai, pregar o Teu evangelho, meu Pai, nas comunidades, pregar o Teu evangelho dentro das favelas, meu Pai. Chegar e pregar com coragem, com autoridade e com ousadia do Espírito Santo, ó Pai Santo. Eu peço, Pai, a Ti, ó Deus, Senhor na glória, ó Pai, encontro, Pai, o Senhor, meu Pai. Aleluia, meu Pai, estende as Tuas mãos, meu Pai. Nós, meu Pai, se colocamos nas brechas, meu Pai. Se colocamos agora na brecha, Pai, pelas comunidades, Pai, pelas favelas, Pai, pelas almas, meu Pai. Enquanto nós, Pai, se colocamos na brecha, meu Pai, por essas almas, Pai, de todas as comunidades, de todas as favelas, meu Pai, do Rio de Janeiro, meu Pai, que o Senhor venha estender a Tua mão para poder curar, para poder salvar, para poder libertar, ó Pai Santo. Eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, faça que o fogo, meu Pai, do Espírito Santo, o fogo do avivamento, Pai, venha descer sobre o Brasil, meu Pai, e venha impactar todas as favelas do Rio de Janeiro, meu Pai, arrancando, Pai, traficante da mão de Satanás, meu Pai, arrancando dono de favela, arrancando gerente, Pai, arrancando, Pai, aqueles jovens, Pai, que portam, Pai, fuzil, meu Pai, que portam, Pai, pistola, granada, meu Pai, que vende drogas, meu Pai, na boca de fumo. Oh, meu Deus, Senhor da glória, que o Senhor venha arrancar, Pai, das mãos de Satanás, meu Pai, das garras do diabo, meu Pai, que o Senhor venha transportar todos eles, Pai, do reino das trevas, Pai, para o reinado do Filho do Seu amor, meu Pai. Ó, Pai, que o Senhor venha transportar eles, Pai, das trevas para a Sua maravilhosa luz, meu Pai, para que possam experimentar, meu Pai, oh, Senhor da glória, da Tua presença, meu Pai, para que possam experimentar, meu Pai, a água da vida, o pão da vida, meu Pai, pois quando beberem da água da vida e quando comerem do pão da vida, meu Pai, aleluia, Senhor, agora verão, meu Pai, aleluia, Pai, que perdeu foi tempo, Pai, nessa vida, meu Pai, porque o melhor está, Pai, no Senhor Jesus Cristo, está na Tua palavra, ó Deus. Ó, meu Pai, o bem dessa terra, meu Pai, está na Tua palavra. O bem dessa terra é Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai. Oh, Deus, Senhor da glória, eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, faça que venham ter, Pai, encontro com o Senhor, meu Pai. Eu sei que tem pessoas que pregam, meu Pai, pregam, Pai, para eles, Pai, prego para essas pessoas, Pai, para essas almas, meu Pai. E quão difícil, meu Pai, meu Pai, um deles se converter, meu Pai, mas nós somos a Tua igreja, meu Pai. Nós estamos, Pai, semeando, Pai, a semente, Pai, pregando o Teu evangelho, meu Pai. Nós temos pregado, meu Pai, no tráfico, meu Pai. Temos pregado, Pai, para viciados, Pai, para aqueles que estão presos, Pai, em cachaça, meu Pai, para aquelas jovens, meu Pai, que estão na prostituição, ó Deus. Nós temos pregado a Tua palavra, temos anunciado, meu Pai, temos pregado a realidade do céu e do inferno, meu Pai. Agora pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo venha convencer a cada um, Pai, que tem ouvido, Pai, Tua palavra, meu Pai. Convence, Pai, mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus. Convence essas almas, salva essas almas, meu Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. E nessa oração, meu Pai, eu incluo, meu Pai, até também o meu Pai, Senhor na glória, oh, meu Pai, que está preso, Pai, na cocaína, Pai, na cachaça há anos, ó Deus. Ó, meu Pai, somente o Senhor pode, Pai, libertá-lo, ó Deus. Somente o Senhor pode, meu Pai, deixá-lo livre, Pai, dos vícios, das drogas, meu Pai, da cachaça. Somente o Senhor pode, meu Pai, libertar ele do poder do pecado, libertar ele do poder, Pai, de Satanás, meu Pai. Eu oro pelo meu Pai, Senhor, glória, porque são anos, meu Pai, ó Pai, nas drogas, meu Pai, são anos na cachaça, escravizado, meu Pai. Sei que há um demônio, Pai, ali, Senhor, glória, esperando, meu Pai, que ele venha, Pai, ter um ataque, meu Pai, de cirrose, meu Pai, overdose, meu Pai, e morrer, meu Pai, ali na hora, meu Pai, quando estiver usando, meu Pai, quando estiver bebendo, ó Deus, para poder arrastar a sua alma para o inferno. Mas eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, do meu Pai, e venha salvar ele, meu Pai, venha libertar ele, meu Pai, alcança ele, Pai, nesta hora, ó Deus, aleluia, Pai querido, pois para Ti
Ti nada é impossível, meu Pai. Eu oro pedindo ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha alcançar ele, Pai. Não, Pai, confiando, Pai, na minha justiça, meu Pai, mas nas Tuas muitas misericórdias. Que o Senhor venha ter misericórdia do meu Pai e venha, Pai, salvar ele, meu Pai, e venha libertar ele, meu Pai, porque a Tua palavra, Pai, diz, meu Pai, em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres, meu Pai. Então eu clamo aquele, meu Pai, eu clamo ao Senhor, meu Pai, que é o único, Pai, que pode deixar ele livre, meu Pai, que pode libertar ele, Pai, deixar ele livre, Pai, verdadeiramente, meu Pai. Então eu clamo, Pai, ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, é que pode trazer, meu Pai, aleluia, Pai, uma esperança, meu Pai, de salvação, Pai, para a vida do meu Pai. É o Senhor que pode, meu Pai, mudar a história do meu Pai, para que todos aqueles que falam mal, meu Pai, que vê ele, Pai, no chão, Pai, e ainda assim pisa, meu Pai, cospe, meu Pai, humilhe, meu Pai, possam ver a grande obra que o Senhor fez na vida dele, meu Pai, para que possam, Pai, ver, meu Pai, o Teu poder, meu Pai, na vida dele, Pai, e possa glorificar o Senhor, meu Pai, quando ele testemunhar, meu Pai, que a libertação dele, meu Pai, e que a salvação dele vem do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aleluia, veio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Eu entrego ele em Tuas mãos, Pai, não somente ele em Tuas mãos, meu Pai, mas toda a minha família, meu Pai, mas todo o meu parentesco, meu Pai, todas aquelas famílias, meu Pai, que estão, meu Pai, sofrendo também, ó Deus, das drogas, que estão sofrendo, ó Pai querido, ó Pai, com a cachaça, com o crack, com a cocaína, com a maconha, ó meu Deus, eu entrego também, Pai, todos os homens e mulheres, Pai, que estão nesta condição, meu Pai, nessa condição terrível, desagradável, meu Pai, eu entrego, Pai, em Tuas mãos e peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha operar, meu Pai, nessas vidas, meu Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, enviar uma palavra de libertação, para que possam ser libertos, meu Pai, das drogas, da cachaça, do tráfico de drogas, meu Pai, para que possam, Pai, ser, meu Pai, libertos, ó Deus, da prostituição, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai, eu oro, meu Pai, por todas essas almas, meu Pai, nas comunidades, dentro das favelas, meu Pai, pois é cada pessoa, Pai, que eu vejo, meu Pai, que está numa situação, meu Pai, muito, Pai, difícil, meu Pai, muito preocupante, meu Pai, que chegam, meu Pai, a andar como um zumbi, meu Pai, ó Pai, por causa das drogas, meu Pai, o diabo está ali, meu Pai, naquele corpo, induzindo a pessoa, meu Pai, a usar mais e mais, meu Pai, até morrer de overdose, porque Satanás quer, Pai, tem pressa em levar essas almas, Pai, que estão nos vícios das drogas, da cachaça e do tráfico, meu Pai, para o inferno. Ele tem pressa, meu Pai, porque ele sabe que a Tua igreja, meu Pai, tem orado. Satanás está vendo que a Tua igreja tem clamado, tem intercedido, meu Pai. A Tua igreja, meu Pai, tem, ó Pai querido, Senhor glória, pedido, Pai, ao Senhor, para o Senhor poder, meu Pai, ó Pai, libertar, meu Pai, tem orado para o Senhor poder salvar, meu Pai. E Satanás sabe que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, aleluia, e muita coisa não aconteceu na vida dessas almas, é porque a Tua igreja, ó Pai, tem orado, é porque a Tua igreja tem clamado, tem pedido, Pai, ao Senhor, Pai, para ter misericórdia, Pai, tem pedido ao Senhor para poder cortar laço de morte, meu Pai. Ó Deus, é por isso, meu Pai, que não aconteceu nada, meu Pai. É por isso que o diabo ele odeia, meu Pai, a igreja que ora, a igreja que intercede, a igreja que chora pelas almas, a igreja que ora por essas almas que estão escravas do diabo, escravas de Satanás, meu Pai, escravas do pecado, ó Deus. Satanás ele odeia, meu Pai, porque sabe que a oração, meu Pai, e o jejum, meu Pai, move a Tua mão, ó Deus. Ó meu Pai, então eu peço a Ti, meu Pai, nesta hora, nesse momento,
que a tua mão venha, Pai, mover, Pai, se mover, Pai, Senhor glória, em favor, meu Pai, de todas essas pessoas, Pai, que eu entreguei em tuas mãos, Pai, e que residem, meu Pai, aleluia, meu Pai, que moram, meu Pai, oh Deus, nas favelas, Pai, do Rio de Janeiro, ó Pai, como eu também, Pai, moro, meu Pai, ó meu Pai, como, Pai, Senhor glória, ó Pai, o Senhor me chamou, Pai, de dentro da favela, também, Pai, eu oro, Pai, que o Senhor venha chamar outras pessoas também, meu Pai, ao arrependimento, à salvação, ó Deus, ó Pai, abre, Pai, os ouvidos para esse povo, abre o coração desse povo, para que possam, Deus, louvado seja o teu nome, para que possam, meu Pai, dar ouvido à tua palavra, para que possam receber a tua palavra no coração e para que a tua palavra venha produzir fruto, meu Pai, nesses corações, meu Pai, trazendo para eles, Pai, salvação e libertação, ó Deus. Eu peço, Pai, ao Senhor, ó Deus, Senhor glória, ó meu Pai, porque, meu Pai, também estive na mesma condição, Pai, do que eles, meu Pai, e se hoje, meu Pai, eu estou aqui orando, intercedendo por eles, para essas almas, Pai, que moram, Pai, em todas as favelas do Rio de Janeiro, meu Pai, é porque o Senhor, meu Pai, o Senhor Jesus Cristo, Pai, me vivificou, meu Pai, estando eu morto, meu Pai, em meus próprios pecados, é porque Jesus me resgatou, é porque Jesus, aleluia, Deus, apareceu para mim, aleluia, mediante a tua palavra, meu Pai, ó, meu Pai, eu tive encontro com o Senhor, meu Pai, e a tua palavra ardeu, meu Pai, do meu coração, meu Pai, que me faz agora lembrar, meu Pai, até mesmo a passagem, meu Pai, dos 2 discípulos, Pai, do caminho de Emaús, meu Pai, quando o Senhor falava da tua palavra, Deus, quando o Senhor, meu Pai, explicava para eles, Pai, que confia que o Cristo viesse, Pai, fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia, quando eles, Pai, estavam dentro da casa com o Senhor, e o Senhor foi partir o pão, ó Senhor na glória, conhecer o que era Jesus Cristo Nazaré, aquele que morreu e que ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia, e eles comentando sobre a palavra que ouviram da boca do nosso Mestre Jesus, disseram que a palavra ardia em seu coração. Oh meu Pai, Senhor glória, isso aconteceu quando eu tive encontro com o Senhor, meu Pai, quando eu pisei na igreja, meu Pai, oh Senhor, quando eu pisei, Pai, eu ouvi, Pai, a tua pregação, a tua palavra queimou no meu peito, meu Pai, e quando, meu Pai, foi feito o apelo pelo pastor, meu Pai, ó meu Pai, Senhor glória, na mesma hora, meu Pai, eu levantei para poder aceitar o Senhor como um Salvador, meu Pai, pois senti uma coisa muito boa, Pai, em meu peito e meu coração, meu Pai. Ó Deus, que eu não queria parar de sentir aquilo, meu Pai, então eu fui até os teus pés, meu Pai, arrependido, meu Pai. E o Senhor, Pai, me recebeu, meu Pai. O Senhor não me lançou fora, meu Pai. Como está escrito, Pai, em João, capítulo 6, versículo 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora, meu Pai. Eu fui até ti, e o Senhor não me lançou fora, meu Pai. Também o Senhor não lançará fora, meu Pai, aquele, meu Pai, que está, meu Pai, no tráfico de drogas, meu Pai. Aquele que está, meu Pai, aprisionado, Pai, nas drogas, na cachaça, meu Pai, na cerveja, Pai, na maconha, meu Pai, nessas drogas, Pai, que só vem para poder destruir, meu Pai, o corpo, meu Pai, o templo, meu Pai, que deve ser, Pai, do Espírito Santo de Deus, meu Pai, o templo que o Senhor criou, meu Pai, não para poder ser templo, meu Pai, de demônio, meu Pai, mas para poder ser templo do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Ó Deus, Senhor na glória, é o que o diabo tem feito, meu Pai, ele tem matado, ele tem roubado, ele tem destruído, meu Pai. Ó meu Pai, agora, meu Pai, Senhor na glória, através dessa festa, Pai, do carnaval, Senhor na glória, nós vemos, meu Pai, muitas almas, Pai, que Satanás está matando, meu Pai. Oh Deus, Senhor na glória, ó meu Pai, já 2 pessoas morreram, Pai, em Magé, meu Pai. Ó Pai, e um número de pessoas foram feridos, meu Pai, com trocação de tiro, meu Pai. Olha como o diabo age, trabalha, meu Pai. Olha como o carnaval, Pai, no meio daquela festa carnal, Pai, satânica, meu Pai, há laços, meu Pai, preparado para homens e mulheres morrer naquele lugar. Oh meu Pai,
Oh, meu Deus, Senhor da glória, tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão, meu Pai, pulando o carnaval, que estão, meu Pai, festejando a festa da carne, meu Pai, a festa do diabo. Tenha misericórdia, meu Pai. Oh, meu Deus, meu Pai, não permita, Pai, que essa alma venha morrer, meu Pai, sem salvação, meu Pai. Oh, Deus, Pai querido, o Senhor não tem prazer na morte, Pai, do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte daquele que morre, mas antes, meu Pai, o Senhor tem prazer que venham, Pai, se converter, meu Pai, viver, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Pai, porque o diabo está solto, Pai, nessa festa, meu Pai, pronto para poder matar, Pai, e arrastar almas, Pai, para o inferno, meu Pai. Eu sei, Pai, que tem pessoas, meu Pai, que vem recebendo, Pai, há anos, Pai, livramento, Pai, oportunidade para poder aceitar o Senhor como um Salvador, meu Pai. Mas tende misericórdia, meu Pai. Dê mais uma oportunidade, meu Pai. Fala com essa pessoa, Pai. Faça ela ouvir a tua voz, Pai, no meio do carnaval, Pai, chamando ela, Pai, ao arrependimento, meu Pai. Oh Deus, Senhor na glória, oh Pai, o Senhor é poderoso para poder, meu Pai, fazer essas pessoas ouvirem a Tua voz, meu Pai, no meio dessa festa, meu Pai, elas ouvirem, meu Pai, a voz, Pai, do Deus divino, meu Pai, do Deus todo-poderoso, do Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Oh Deus, faça-os, meu Pai, ouvir a Tua voz, meu Pai, que eles venham ter encontro com o Senhor, meu Pai. Oh, meu Pai, acaba com essa cegueira, meu Pai, ilumina seus entendimentos, seus corações, meu Pai, as suas mentes, meu Pai, com Tua palavra, meu Pai, que é luz, Pai, e que é lâmpada, meu Pai, como está escrito em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Ó, meu Pai, ilumina, meu Pai, com Tua palavra o caminho para esses homens, dessas mulheres, meu Pai, para que possam, Pai, ver, Pai, enxergar, e meu Pai, que estão, meu Pai, no caminho, meu Pai, que conduz à morte, meu Pai, que esse caminho que eles estão andando, Pai, traçando, caminhando, trilhando, meu Pai, está conduzindo, meu Pai, a alma deles, Pai, ao abismo, meu Pai, ao Hades, meu Pai, ao fogo, Pai, do inferno, meu Pai. Oh, meu Deus, Senhor na glória, faça eles enxergarem, meu Pai, que o único caminho que pode, Pai, conduzir eles, Pai, à vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. O homem pode ser trabalhador, não pode, o homem pode somente trabalhar, não beber, nem fumar, nem cheirar, nem traficar, nem roubar, mas viver uma vida, só trabalho e casa. Mas mesmo assim, se ele não entregar a vida dele para Jesus Cristo, ó Pai, oh meu Pai, esse homem, meu Pai, quando morrer, seguirá o juízo, meu Pai, ó meu Pai, irá para o inferno, meu Pai, porque é necessário que o nome dessa pessoa venha estar escrito no livro da vida. E Apocalipse diz, meu Pai, que aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e de enxofre, meu Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor da glória. Oh, meu Pai, são muitas almas, Pai, muitas almas descendo, meu Pai, ao abismo, meu Pai, muitas almas descendo, Pai, ao Hades, meu Pai, muitas almas indo para aquele lugar de tormento, meu Pai. É necessário a Tua igreja, meu Pai, avançar, meu Pai, se despertar para poder avançar, meu Pai. Ó, meu Pai, levanta, Pai, intercessores, Pai, e levanta homens trabalhadores, Pai, para poder fazer, meu Pai, essa grande missão, essa grande obra, meu Pai. Oh, meu Pai, Senhor da glória, ó Pai, se a Tua igreja interceder, meu Pai, e fazer, meu Pai, essa missão do ID, meu Pai, entrando em qualquer lugar, em qualquer favela, em qualquer canto, bairro, cidade, meu Pai, a fim de pregar o Teu evangelho, meu Pai. Ó, meu Pai, o avivamento irá ser derramado sobre o Brasil, meu Pai. O fogo do Espírito Santo, meu Pai, irá descer, meu Pai, sobre este lugar, meu Pai, sobre a nossa nação brasileira, meu Pai, irá descer, meu Pai, irá ser derramado um grande avivamento, meu Pai. É o que o Brasil está precisando nesse momento, meu Pai, é de um grande avivamento, ó Deus Santo, ó Deus, Pai querido, está precisando, meu Pai, de um grande, Pai, avivamento, meu Pai, e só o Senhor para poder avivar, Pai. Ó, meu Pai, este lugar, esse país, ó Deus, ó meu Pai, Senhor na glória,
pois eu me coloco na brecha, como também, meu Pai, eu peço que o Senhor venha tocar também outros crentes, Pai, pastores, evangelistas, meu Pai, ó Pai, que presidem, meu Pai, aleluia, Pai, sobre, Pai, tua igreja, meu Pai, para poder, meu Pai, chamar, meu Pai, a igreja, meu Pai, ô Senhor da glória, a oração, meu Pai, a intercessão, meu Pai, a humilhação, ao arrependimento, para que possam, meu Pai, voltar, meu Pai, ao primeiro amor, para que possam, meu Pai, te buscar, meu Pai, te adorar em espírito e em verdade, meu Pai, buscando o Senhor, Pai, de todo o coração, meu Pai, e com toda a sua alma, Pai Santo. Oh Jesus, aleluia, meu Pai. Oh Senhor da glória, aleluia, Senhor da glória, louvado seja o teu santo nome, meu Pai, aleluia, Jesus, que presença gloriosa, que presença, ó Deus, maravilhosa, meu Pai. Oh Pai, eu fico muito triste, meu Pai, em ver, meu Pai, que pessoas, meu Pai, dentro da igreja, meu Pai, não querem nada com o Senhor, meu Pai, que estão de brincadeira, Pai, com tua palavra, meu Pai, que brincam, Pai, entristece o teu Espírito Santo, meu Pai. Eu fico triste porque está próximo, Pai, muito próximo, meu Pai, a sua vinda, de buscar, Pai, de arrebatar, Pai, a tua noiva, a tua igreja, meu Pai. Eu fico triste, meu Pai, porque esses servos, meu Pai, estão dormindo, meu Pai, precisa, meu Pai, de um despertamento, ó Deus. Ó meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, da tua igreja. Ó, tenha misericórdia, Pai, deste, meu Pai, que estão na sonolência, Pai, espiritual. Ó Senhor da glória, eu lhe peço, ó Pai Santo, eu peço, Pai, ao Senhor, aleluia, Deus, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Oh Deus, Senhor da glória, lava, Pai, as vestiduras, meu Pai, da tua igreja, da tua noiva, meu Pai. Oh Pai, nós somos a tua igreja, meu Pai. Oh meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, lavar, meu Pai, as vestiduras, meu Pai, as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, meu Pai. Que o Senhor venha nos chamar, meu Pai, cada vez mais ao arrependimento, meu Pai, a santificação, Pai, do espírito, alma e corpo, ó Deus. Nos chama, meu Pai, nos atrai, meu Pai, com tuas cordas, Pai, de amor, ó Deus. Pai, nos atrai, meu Pai, com tua presença, meu Pai. Ó Deus, Senhor da glória, ajuda, meu Pai, a tua igreja a voltar ao primeiro amor, meu Pai. Ó meu Pai, ajuda a tua igreja, meu Pai. Ajuda, Pai, o povo, meu Pai, a não olhar para as coisas materiais, meu Pai, a não buscar aquilo, Pai, que pertence à terra, meu Pai, a não olhar para aquilo que é da terra, meu Pai, a não prender o seu coração, Pai, em coisas materiais como casa, carro, dinheiro, meu Pai. Ó, meu Pai, ajuda a tua igreja, meu Pai, somente a buscar as coisas, Pai, que é do alto, as coisas, Pai, que é de cima, Pai Santo. Eu peço, Pai, a Ti, ó Deus, oh meu Pai, porque, Pai, essa tua igreja, meu Pai, ela deixar de buscar as coisas da terra, meu Pai, para poder buscar, ó Deus, aleluia, meu Pai, as coisas que são do alto, meu Pai. O Senhor irá derramar um grande avivamento, Pai, em nosso Brasil, meu Pai, em nosso país, meu Pai. Oh Deus Santo, poderoso, eu peço, Pai, a Ti, para que o Senhor venha derramar, Pai, o avivamento sobre o Brasil, meu Pai. Para que daqui, ó Deus, o Senhor venha preparar missionários, Pai, pregadores, Pai, evangelistas, meu Pai, para poderem avançar, meu Pai, nos países da Ásia, Pai, do Oriente Médio, ó Deus. Ó Deus, Senhor da glória, Pai, levanta, Pai, um exército, Pai, poderoso, meu Pai, no Brasil, meu Pai. Para que, Pai, a tua igreja possa entrar, Pai, no país da China, da Coreia do Norte, meu Pai, aonde, meu Pai, é um jugo pesado, meu Pai, sobre aqueles que servem, Pai, e adoram, Pai, Jesus Cristo, meu Pai, para que a tua igreja possa, meu Pai, entrar naquele lugar, meu Pai. Ó, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, clamar para que o Senhor venha quebrar, Pai, o jugo do diabo, Pai, sobre aquele lugar, para que aquele demônio principado, meu Pai, que tem, meu Pai, controlado
aquele país, meu Pai, aquele território, meu Pai, tem dominado, Pai, as pessoas, Pai, daquele país, meu Pai, possa, Pai, cair por terra, meu Pai, para que ele possa, Pai, ser derrotado, Pai, para que essa fortaleza venha a ser destruída, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E para que muitos chineses, meu Pai, coreanos possam, Pai, ser salvos, meu Pai. Possam, Pai, ouvir a Tua palavra, meu Pai. E possam, Pai, ser libertos, Pai, do comunismo chinês, Pai. Do comunismo coreano, meu Pai. Ó, Pai, ser libertos, Pai, da ideologia, Pai, satânica, Pai, diabólica, Pai, escrava, meu Pai, do diabo. Para que possam, Pai, ser livres, meu Pai, dessa ideologia socialista, meu Pai, comunista, meu Pai, do inferno, meu Pai. Para que possam, meu Pai, conhecer a Jesus Cristo, meu Pai. Para que possam saber o que é amor, o que é paz, o que é alegria. Para que possam, Pai, desfrutar, meu Pai, da Tua paz. Para que possam desfrutar da Tua alegria. Para que possam, Pai, desfrutar do Teu amor. Ó Senhor da glória, eu peço, Pai, a Ti, ó Deus, ó Pai, levanta, Pai, esse exército, meu Pai, ó meu Pai, porque eu não aguento mais ver, meu Pai, a opressão, meu Pai, dentro, Pai, da China e dentro da Coreia do Norte, meu Pai, a opressão, meu Pai, que aquele governo, Pai, aquela ideologia do diabo, Pai, comunista, socialista, meu Pai, impõe sobre as pessoas, Pai, daqueles países, meu Pai, e sobre os cristãos, meu Pai, que adoram o Senhor escondido, meu Pai, e quando são descobertos, meu Pai, eles matam, torturam, colocam no campo de concentração, e ali dentro, aleluia, a pessoa sofre torturas do mais alto grau, ó Pai. Oh, meu Pai, não aguento mais ver, meu Pai, esses dois países, meu Pai, fazer isso com os seres humanos, meu Pai, daquele lugar. Oh, meu Pai, até mulheres, meu Pai, Senhor, na glória são estrupadas, ó Pai Santo. Oh, Deus, Senhor, na glória. Mulheres, Pai, são estrupadas, meu Pai, naquele lugar, ó Pai Santo. Oh, Deus, louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Eu peço para o Senhor, meu Pai, a pessoas, Pai, que moram ali, meu Pai, que tem vontade, meu Pai, de morrer, meu Pai, que tem vontade, meu Pai, de não mais viver, Pai, na terra, meu Pai, pelo sofrimento, Pai, que passam, meu Pai, não tem, meu Pai, vontade de viver, meu Pai. Eu creio que os cristãos, eles clamam, meu Pai, noite e dia, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque eles sabem, Pai, que esses governos, meu Pai, esses reinos, meu Pai, só serão destruídos, meu Pai, quando o Senhor vier, meu Pai, buscar a Tua igreja, meu Pai, ó, meu Pai, acabar, meu Pai, com todos os reinos do mundo, meu Pai, e somente, Pai, Teu reino irá permanecer de pé, meu Pai, mas todos estes, meu Pai, cairá, meu Pai, não permanecerá, meu Pai, aleluia, Deus, não permanecerá, meu Pai, aleluia, Senhor, na glória. Eu clamo também a Ti, meu Pai, ó Pai, que o Senhor venha, meu Pai, fazer isto, ó Deus, ó Senhor da glória. É momento, Pai, da igreja, Pai, se levantar, ó Deus. É momento da igreja, meu Pai, ser despertada, meu Pai, se despertar do sono, meu Pai. É momento da igreja, meu Pai, avançar. É momento da igreja, ó Deus, pregar a Tua palavra, Deus, pregar arrebatamento. Eu pregar a volta de Jesus Cristo. Eu pregar a Sua segunda vinda. Pregar, meu Pai, a grande tribulação, meu Pai, sobre o que vai vir, meu Pai, acontecer na grande tribulação, ó Pai. É momento, ó Deus, da Tua igreja, meu Pai. Aleluia, Senhor, na glória, pregar, meu Pai, a realidade do céu e do inferno, meu Pai. Eu pregando com eficácia, meu Pai, orando com eficácia, meu Pai, para, Senhor, na glória, que as pessoas venham ser alcançadas, meu Pai, com a pregação da palavra de Deus, para que elas venham ser alcançadas através da oração, meu Pai. Que a Tua igreja venha se levantar, ó Pai Santo, para poder usar, Pai, as ferramentas, meu Pai, no mundo espiritual. E essas duas ferramentas poderosas, meu Pai,
Que o Senhor, Pai, convida a tua igreja, Senhor da glória, a usar, ó meu Pai, a oração e o jejum, meu Pai. Pois o crente, Pai, tem uma ferramenta, duas ferramentas poderosíssimas, meu Pai, em Deus, meu Pai. Ó, Pai, que destrói, meu Pai, fortaleza do diabo, meu Pai, em mãos, meu Pai. E que não estão usando, meu Pai. Porque, meu Pai, perde tempo, Pai, na televisão, Pai, na imagem da besta, meu Pai. Perde tempo, Pai, vendo, meu Pai, aquelas imagens da besta, vendo aquele jornal, meu Pai, diabólico, meu Pai, vendo novelas, meu Pai, que ensina, meu Pai, a pessoa, Pai, beijar, meu Pai, outra mulher, a mulher beijar outra mulher, o homem ter relação com outro homem. Oh, meu Pai, novelas que ensinam, meu Pai. Oh, meu Pai, na glória que o jovem pode se prostituir, fornicar, adulterar. Novelas e filmes que ensinam o divórcio e o novo casamento. Oh Deus, Senhor na glória, só passam coisas, meu Pai, que não lhe agrada, meu Pai. São coisas que contaminam, Pai, o homem, a mulher, meu Pai. Oh Senhor da glória, não tem usado, Pai, as ferramentas, Pai. Muitas pessoas não têm usado as ferramentas porque ficam presos, meu Pai, assistindo a televisão do diabo, meu Pai. Ficam presos, meu Pai, ó Senhor na glória, no WhatsApp, meu Pai, no Facebook, que são ferramentas, Pai, também de Satanás, meu Pai, que tem prendido e que tem tirado a espiritualidade de muitos crentes, meu Pai, que eram fervorosos na oração, meu Pai, que tinham costume, meu Pai, de jejuar, meu Pai, que eram fervorosos, meu Pai, em espírito, ó Deus. Oh Senhor da glória, através desse aplicativo, Pai, Satanás fez muitos homens cair em adultério, meu Pai, em fornicação, meu Pai. E há pessoas, Pai, que ficam, meu Pai, 8, 10 horas, meu Pai, a madrugada inteira, Pai, batendo papo, meu Pai, jogando, Pai, conversa no ar, conversas vazias, vã, meu Pai, que não serve para nossa edificação, meu Pai. E quando o Pai vai ajoelhar, não consegue ficar nem mesmo, Pai, 5 minutos de joelho, ó Pai Santo. Não consegue, meu Pai, ficar ali, meu Pai, de joelhos, ó Senhor da glória, ó Deus, ó Pai querido, porque, Pai, Satanás suga as suas forças, meu Pai, através da televisão, suga as suas forças, meu Pai, espiritual, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, aleluia, na glória do TikTok, do Twitter, meu Pai, que são ferramentas, meu Pai, ó Pai, que o diabo, meu Pai, usa, meu Pai, como estratégia para poder, Pai, ganhar, Pai, as almas, meu Pai, para poder, Pai, fazer que as almas, Pai, venham ficar dentro das igrejas, meu Pai, mas morto espiritual, meu Pai. Satanás, meu Pai, na glória, ele adora quando o crente, meu Pai, está dentro da igreja achando que está salvo, meu Pai, mas o seu espírito, meu Pai, está morto, meu Pai, porque não fazem a tua vontade, meu Pai, pois estão amando o Senhor da glória, aleluia, meu Pai, mais a televisão, Pai, os aplicativos do que o Senhor, dando mais tempo à televisão, meu Pai, dando tempo, meu Pai, aos aplicativos do que o Senhor, meu Pai. Em vez de quebrar a televisão, lançar fora, tirar a maldita da casa, em vez de excluir a maldição do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, para poder conseguir orar, para poder buscar mais o Senhor, para poder jejuar, para poder ler mais a tua palavra, meu Pai, não fazem. Preferem se prostrarem, meu Pai, à televisão. Preferem, ó Deus, se prostrar, ó Pai querido, a novela. Prefere, ó Deus, se prostrar, meu Pai, ao filme, meu Pai. Prefere, meu Pai, se prostrar, meu Pai, aos desenhos, meu Pai, diabólicos, meu Pai. Ó Deus, na glória. E prostrados, Pai, muitos estão, Pai, diante da televisão, meu Pai, com o pescoço acorrentado. E muitos, meu Pai, preferem também se prostrar, meu Pai, ao WhatsApp, ao Facebook, ao TikTok, meu Pai, ao Instagram, meu Pai, ao Twitter, que são também ferramentas, meu Pai. Ó, meu Pai, que Satanás, meu Pai, lançou também para poder, ó Senhor da glória, assim como a televisão, meu Pai, prender as pessoas, meu Pai. A pessoa agora, ela tem televisão em casa, na sala,
no quarto, e também tem a televisão também, né, em mãos, que é o celular. Quando a pessoa ela começa a assistir novela pelo celular, ela está vendo televisão. Aleluia, Pai, quando a pessoa, Deus, ela começa a assistir filme no celular, também está assistindo, Pai, como se fosse uma televisão, ó Deus. Por isso, meu Pai, que nós, os teus servos, entendemos que nós usamos somente, Pai, usamos o YouTube somente, Pai, para poder, meu Pai, aleluia, meu Pai, sendo a glória, passar o áudio para os ouvintes, meu Pai, mas não, Pai, filmando, meu Pai, mas colocando uma imagem parada, meu Pai, como se fosse, Pai, um rádio, meu Pai, somente, meu Pai, para poder ouvir o áudio e não, meu Pai, ver a imagem, meu Pai, porque sabemos que a imagem é a imagem da besta, meu Pai. Então temos que fugir, meu Pai, desses ídolos, meu Pai. Temos que fugir, meu Pai, dessas coisas, meu Pai, para que nós não venhamos se contaminar, para que nós não venhamos manchar nossa veste com sangue, um pecado, ó Pai Santo. Ó Deus, Senhor da glória. Oh, Pai querido, que através dessa oração, Pai, também o Senhor vem despertar também, Pai, muitos crentes, meu Pai, que usa, Pai, o YouTube, meu Pai. Ó Pai, que filma e que faz filmagem, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, despertar essas pessoas, Pai, para não usar, meu Pai, a filmagem, meu Pai, mas sim, meu Pai, somente, Pai, postar o áudio, ó Deus. Oh, Pai querido, para que não venha, meu Pai, ó Pai, usar o YouTube como se fosse uma televisão, ó Pai Santo. Eu peço a Ti, meu Pai, desperta também, Pai, esse povo, ó Deus. Ó, meu Pai, que faz isso, meu Pai, usando o YouTube como se fosse televisão, meu Pai. Desperta, Pai, para que não venha mais usá-lo, meu Pai, dessa forma, mas para que possam, Pai, postar suas pregações, suas orações, meu Pai, mas com a imagem parada, meu Pai, e não produzindo, meu Pai, a filmagem, meu Pai. Eu peço, Pai, a Ti, ó Deus Santo, nesse momento, ó Deus, ó meu Pai, para que essas almas não venham, Pai, se perder, meu Pai, para que elas não venham seguir o exemplo, Pai, de outros crentes, Pai, pastores mundanos, ó Deus. Ó Pai, que tem corrompido, Pai, o rebanho, Pai, inteiro, Pai, dentro de uma igreja, meu Pai. Ó Pai, é triste saber, meu Pai, que uma igreja, Pai, de 50 pessoas, meu Pai, membrando, meu Pai, está ali, Pai, presidindo sobre elas, Pai, sobre as 50, Pai, um falso profeta, Pai, um mercenário, um falso pastor, pregador de heresia, meu Pai. Ó, meu Pai, é triste, Pai, saber, meu Pai, que essas 50 pessoas estão sendo ensinadas, meu Pai, por um homem, meu Pai. Ó Pai, que trabalha para o inferno, meu Pai, que trabalha para o diabo, ó Deus. Ó Senhor da glória, Pai querido, que é, meu Pai, ministro do diabo, Pai, transfigurado em ministro da justiça, meu Pai. Tem muitos, Pai, ministro, Pai, do diabo transfigurado de ministro da Pai da justiça, dentro das igrejas, meu Pai, presidindo, meu Pai. Ó Pai, sobre, Pai, 50 pessoas, Pai, 100 pessoas, meu Pai, presidindo muitas igrejas, meu Pai, ensinando, Pai, doutrinas de demônios, meu Pai, pregando, Pai, heresia, meu Pai. Oh, Deus Santo, Pai querido, ó Pai, é dolorido, meu Pai, ao ver isso, meu Pai. Eu fico muito triste, meu Pai, saber, meu Pai, que essas ovelhas, Pai, estão na mão, meu Pai, desses lobos devoradores, meu Pai. Eu fico muito triste, meu Pai, porque é muita alma, meu Pai, que está dentro da igreja, meu Pai, que está, meu Pai, com pensamento, meu Pai, crendo, meu Pai, que vai subir para o céu, acreditando que vai ser arrebatado, meu Pai. Mas a doutrina que está sendo, Pai, ensinada, meu Pai, para esse homem, para essa mulher, meu Pai, é uma doutrina, Pai, que está conduzindo eles, meu Pai, ao inferno, meu Pai. Está conduzindo, Pai, essas ovelhas, Pai, ao Hades, meu Pai. Oh Deus, esses falsos mestres, meu Pai. Oh meu Pai, eles conseguem persuadir essas ovelhas, meu Pai, fazendo que essas ovelhas venham, meu Pai, Pai, praticar tudo aquilo, meu Pai, que eles passam para elas, ó Deus. Oh Pai querido, na glória, elas acabam, Pai, andando, Pai, naquela doutrina de demônio, acabam andando, meu Pai, naquele ensinamento herege, meu Pai, acreditando, Pai, que está, meu Pai,
Ó Pai, seguindo, Pai, o caminho da verdade, acreditando que está seguindo, meu Pai. Ó, meu Pai, é Jesus Cristo, Pai de Nazaré, meu Pai. Mas não estão, meu Pai, seguindo, ó Pai Santo. Ó Deus, ó meu Pai, estão presos, meu Pai, porque também não leem a Tua palavra, meu Pai. Só vão, Pai, ler a palavra, Pai, ouvir a palavra, meu Pai, e orar, meu Pai, quando vão para a igreja, meu Pai. Mas em casa não tem interesse, meu Pai, de abrir a Tua palavra, meu Pai, e começar a ler, para o Espírito Santo de Deus começar, Pai, a fazê-los compreender a verdade do Evangelho, para poderem ser guiados, Pai, pelo Espírito Santo, Pai, em toda a verdade. Não se interessam, meu Pai. Ó, meu Pai, só querem buscar ao Senhor, meu Pai, dentro das igrejas, meu Pai. Dentro da igreja, meu Pai, quando sai da igreja, vão cuidar dos seus negócios, vão cuidar daquilo, aleluia. Ó, meu Pai, que lhe agrada, naquilo que eles querem buscar materialmente. Ó Deus, Senhor na glória, não se preocupam, meu Pai, em examinar, meu Pai. Ó, meu Pai, em provar, meu Pai. Ó, Senhor na glória, a pregação, Pai, do pastor, meu Pai. Não se preocupam, meu Pai, em conferir, Pai, dentro da Tua palavra, se aquilo, Pai, que está sendo falado, ó Deus, ó meu Pai, está mesmo na Bíblia, ó Pai, ou não, ó Deus, se é heresia ou não, meu Pai, se é doutrina de demônio, Pai, ou não, ó Deus, não tem, meu Pai, esse costume, meu Pai, por isso acabo, meu Pai, permanecendo no engano, Pai, do diabo, meu Pai, ó meu Pai, nesse engano, meu Pai, de Satanás, ó Pai Santo, ó Deus, na glória, é triste, meu Pai, ver isso, ó Deus. Mas eu peço, Pai, ao Senhor, ó Pai Santo, que o Senhor possa, ó Deus, aleluia, meu Pai, com Tuas mãos poderosas, Pai divina, meu Pai, arrancar, Pai, essas ovelhas, Pai, da mão desses bodes, Pai, desses lobos, Pai, devoradores, meu Pai, arranca, Pai, essas ovelhas, Pai, da mão, Pai, dos mercenários, dos falsos mestres, falsos profetas, dos falsos pastores, ó Pai querido. Eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, arranca, meu Pai, arranca, ó Deus. Ó Pai, não deixe, Pai, não permita, Pai, que essas almas venham se perder, ó Pai. Não permita, Pai, que essas almas venham, meu Pai, acabar, meu Pai, Senhor da glória, no inferno, ó Deus. Ó Pai Santo, Senhor da glória, façam, meu Pai, que venham conhecer, meu Pai, a sã doutrina, Pai Santo. Coloque, Pai, pessoas, meu Pai, pastores, evangelistas, meu Pai, homens que o Senhor levantou, meu Pai, instruído na Tua palavra, Pai, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus em toda a verdade, Pai, no caminho de cada uma delas, meu Pai. Porque eu creio, meu Pai, que se o Senhor colocar, meu Pai, os Teus servos, meu Pai, irão, meu Pai, anunciar todo o conselho de Deus para elas, meu Pai, compreenderem, meu Pai. Ó, meu Pai, que esse, Pai, evangelho, Pai, que eles estão seguindo, Pai, é o falso evangelho, Pai, é o evangelho anátema, meu Pai, que convém que eles venham, Pai, obedecer o verdadeiro evangelho, Pai, genuíno, puro, meu Pai, da Tua palavra, Pai, genuíno, Pai, do Senhor Jesus Cristo, Pai, puro do Senhor Jesus Cristo, Pai, que é o evangelho, Pai, de Jesus, ó Deus. Oh, meu Pai, eu creio, meu Pai, Senhor na glória, porque eu também estive, Pai, no falso evangelho, ó Deus. E o Senhor, meu Pai, pela Sua infinita misericórdia, colocou, Pai, pessoas, meu Pai, no meu caminho, para poder, meu Pai, Senhor na glória, ó, meu Pai, abrir a Tua palavra, Pai, e me ensinar todo o conselho de Deus, meu Pai, e me explicar, ó Deus, sobre, meu Pai, o falso evangelho e sobre, Pai, o verdadeiro evangelho, ó Deus. Eu aprendi, meu Pai, e vi, meu Pai, pela Tua palavra, meu Pai, a qual o Teu Espírito Santo de Deus me convenceu que o evangelho que eu estava seguindo era o evangelho anátema, era o falso evangelho do pode tudo, do nada a ver. Eu estava nesse evangelho, meu Pai,
Oh, meu Pai, o Senhor, meu Pai, estendeu as tuas mãos e colocou pessoas para poder me explicar, para poder me ensinar todo o conselho de Deus, meu Pai, e para poder, meu Pai, oh, meu Pai, me ensinar, Pai, a sã doutrina, ó Deus, ó Pai querido, oh, Pai, Senhor da glória, ó Pai, se passaram anos, meu Pai, aleluia, Senhor da glória, se passaram anos, meu Pai, isso foi anos, Pai, atrás, ó Deus, aleluia, Senhor da glória, pois se não fosse, Pai, o Senhor, meu Pai, eu estaria até agora, meu Pai, no falso evangelho, enganado, meu Pai, encegueirado, ó Deus, ó meu Pai, sendo doutrinado, Pai, por falsos profetas, sendo doutrinados, meu Pai, por mercenários, ó Deus, ó Pai, muito obrigado, ó Deus. Eu agradeço, Pai, ao Senhor, meu Pai, e por isso, Pai, que eu oro, Pai, para que o Senhor venha, Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, fazer o mesmo que o Senhor fez na minha vida, tirar essas almas, essas ovelhas da mão desses bodes, da mão, aleluia, Deus, desses lobos devoradores, da mão desses falsos pastores, desses obreiros fraudulentos, desses falsos profetas, ó Deus, que o Senhor vem arrancar, meu Pai, como um forte, ó Deus. Ó Pai, arranca, Senhor da glória, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai. Eu peço, Pai, a Ti, ó Deus. Eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai. Eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, nessa hora, meu Pai, que o Senhor possa, Pai, ouvir, Pai, minha oração. Oh, só Deus, o meu clamor, ó Deus, a qual, Pai, eu orei, Pai, pedindo ao Senhor, Pai, pelas comunidades, pelas favelas do Rio de Janeiro, Pai, e orando também pela Tua igreja, meu Pai. Ó Pai, ouça essa oração, meu Pai, responda, Pai, confirma, Pai, essa oração, ó Deus, confirma, ó Deus, Pai, essa oração, ó Pai querido, confirma, meu Pai, e eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, que essa oração, ó Deus, ela possa, Pai, subir, meu Pai, a Tua narina, meu Pai, como um cheiro suave e agradável ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Ó Deus, assim, ó Pai querido, eu oro, meu Pai, eu te agradeço, Pai, nesta hora, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Muito obrigado pela oportunidade de poder se prostrar aos Teus pés, meu Pai, e de fazer esta oração, meu Pai, que para mim é um privilégio, meu Pai, ó meu Pai, adentrar, meu Pai, em Tua presença, Pai, chegar ao trono, Pai, da graça, Pai, para poder clamar ao Senhor, meu Pai, a fim de receber graça e misericórdia, Pai. Muito obrigado, ó Deus, assim, meu Pai, eu entrego em Tuas mãos, Pai, essa oração, e que o Senhor venha abençoar todos os ouvintes, meu Pai, que ouviram essa oração, meu Pai, que orou conosco, meu Pai, nesse momento, Pai, e que está também se levantando a partir de hoje, meu Pai, para poder ser um intercessor, meu Pai, para poder ser um missionário, Pai, um evangelista, Pai, para poder pregar o ID, para poder fazer o ID, para poder pregar a Tua santa palavra, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, ó Deus, assim, ó Deus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus.